Oi, eu tô falando com você mesma, mulher que precisa de um espaço para se sentir compreendida, precisa aprender a lidar melhor com os diversos conflitos do universo feminino. Vem pra cá que esse aqui é o seu canal. Eu sou Geissa Costa Spark, psicóloga clínica, e a minha missão é ajudar você que tá aí assistindo a se tornar a sua melhor versão. No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas de como lidar melhor com os relacionamentos nesse momento que nós estamos passando. Foram 2 vídeos sobre isso. No anterior, eu propus uma outra forma de ver os impactos causados pela pandemia e pelo isolamento social. Ainda não assistiu? Clica no link que vai aparecer em algum lugar aqui desse vídeo. Depois volta pra cá para acompanhar as dicas que eu vou te dar de como gerir, como lidar melhor com as possíveis crises e tornar o relacionamento mais harmônico e mais saudável. Então, vinheta! Eu estou de volta para dar hoje algumas dicas. Como lidar melhor com as relações afetivas neste momento de isolamento social e de pandemia. Sabe, eu tenho visto tantas queixas, tanto nas redes sociais quanto no próprio consultório. Muita gente aí batendo a cabeça na parede, as pessoas estão de fato bastante ansiosas e tudo nesse momento é explicado, todas as dificuldades explicadas a partir do isolamento social. Todo mundo dizendo aí que a pandemia, que o isolamento acabou com o seu relacionamento, acabou com algumas relações, acabou e distanciou amizades, que acabou com coisas belas, coisas bacanas nas relações. Mas será que isso é assim mesmo? Eu falei um pouquinho disso no vídeo anterior, mas não custa repetir aqui pra gente introduzir o nosso assunto, pra gente introduzir o nosso tema. Será realmente que a pandemia destruiu relações que eram muito boas? Bom, é claro que a gente está vivendo um momento bastante peculiar, bastante trágico, eu diria. Então, tudo que nós estamos fazendo nesse exato momento é, de certa forma, inédito. Mas se a gente for parar para pensar, a gente continua fazendo basicamente as mesmas coisas. Talvez de casa, talvez a gente esteja trabalhando nesse momento em home office, mas a gente continua se exercitando como pode, pensando na nossa alimentação, convivendo o mais saudável que a gente consegue na medida do possível. A gente continua tendo crises, a gente continua tendo falta de diálogo, a gente continua se sentindo deixado de lado ou sufocado demais. E são todas emoções que, apesar de, claro, terem sido exacerbadas, multiplicadas por esse momento que nós estamos passando de estresse, de incertezas, mas apesar disso, as emoções em si são as mesmas e a gente precisa aprender a lidar com elas. Mas agora, entrando de fato no nosso assunto, no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas de como lidar melhor com o relacionamento afetivo nesse momento de isolamento social. A primeira dica pode parecer um pouco estranha, mas é olhar mais para si mesmo. Por que eu digo isso? A gente precisa parar de dizer a pandemia fez isso, o isolamento fez aquilo com a minha relação. Agora eu me sinto assim, agora eu me sinto assado e é tudo culpa da pandemia. A gente precisa parar de olhar para as coisas externas e trazer o olhar para a gente mesmo. Por quê? Bom, porque as coisas externas, a pandemia, o isolamento social, a gente não tem muito controle, concorda comigo? São situações que sim, elas geram desencontros, elas geram problemas, mas elas não estão sob nosso controle. Então talvez facilite a gente voltar o controle para as coisas que a gente pode lidar, que é as nossas emoções, os nossos sentimentos e as nossas ações. Então vamos parar de olhar para o externo e vamos olhar para a gente mesmo. Eu estou me sentindo nesse momento de isolamento afastada do meu parceiro. Certo, e aí eu te devolvo a seguinte reflexão. Como você lida com a distância do outro? O quanto você tem estado próxima do seu parceiro? Essa distância toda já não existia antes? E o que você pode fazer para se aproximar? Talvez você esteja se sentindo pouco cuidada, pouco olhada. E aí eu pergunto, você tem se olhado? Tem cuidado de você mesma?
Então eu acho que o fundamental nessa primeira dica é: olhe mais para você, para a forma como você se sente a partir de tudo, de todo esse isolamento social, de todos os problemas na relação. Protagonize isso. Em vez de trazer o olhar para o externo e tentar entender a pandemia, o isolamento, o parceiro, tenta entender o que você faz quando o seu parceiro age dessa forma. Como você age com as consequências do isolamento social. Assim você retoma o controle sobre a situação. E aí, então, isso já chama a minha segunda dica, que é respeitar o outro e exigir ser respeitada. Bom, o respeito, ele é a base de todo relacionamento. Sem respeito, não adianta ter amor, não. Amor não é o suficiente. A gente precisa respeitar e ser respeitado. Então, procure saber a forma como o teu parceiro tem visto esse momento. Procure saber os limites da interação, os limites de cada um, o tempo que você gosta de ter pra você, sozinha, fazendo as suas coisas, e o tempo que o outro gosta de ter as suas próprias coisas, de ter o seu próprio momento. Então, procure saber e impor os seus limites, o seu espaço, o seu tempo de convivência só com você mesma, coisas que você gosta de fazer, os momentos que você tira pra fazer uma coisa que é só sua. E procure conhecer e respeitar esse momento do outro. Sem esses limites, sem o devido respeito, uma relação pode se tornar invasiva e bastante cansativa também. Então, é importante também ressaltar que este respeito deve começar por você. Porque à medida que você se respeita, você começa a impor esses limites para uma outra pessoa. Você sabe que você merece aquele momento, que você merece esse espaço, e a partir daí o outro sabe como te tratar e como respeitar isso também. Afinal de contas, a gente não pode controlar as ações da outra pessoa, mas a gente pode controlar as nossas. E a partir do momento que a gente se respeita, o outro entende que ele precisa nos tratar dessa forma também. O outro só faz aquilo que a gente permite que ele faça. Um outro ponto fundamental é saber expressar os seus sentimentos e encorajar que o outro expresse os sentimentos dele também. A empatia, ela é o ponto-chave do relacionamento também, junto com o respeito, junto com o amor, junto com a parceria. A partir do momento que o outro sente determinada forma e sabe que pode dizer pra gente como se sente, a relação fica mais harmônica, a relação fica mais íntima. E isso é importante, a empatia ela é importante, porque a empatia ela é um sentimento, né, algo que a gente desenvolve, que a gente passa a compreender a dor do outro, sem necessariamente que essa dor seja nossa ou seja conhecida por nós. Então aquilo que pode parecer bobagem para você, pode fazer sofrer, pode doer muito no seu parceiro. Então mesmo que seja algo que você não sente, que você não conhece, que você nunca tenha pensado a respeito, que aquilo não doa em você, que você entenda, encoraje e não considere como bobagem a dor que é do outro. Tem uma frase que eu gosto muito a respeito disso, que é o seguinte: sabe aquilo que a gente diz, mimimi? Tem uma frase que diz o seguinte: mimimi é uma dor que não é sua. E eu acho que isso é bastante importante. Às vezes aquilo é corriqueiro pra gente, aquilo não nos afetaria, mas se afeta alguém que a gente gosta, a gente deve levar em consideração. Isso gera sentimento de empatia no outro também. Isso gera o sentimento de intimidade e de confiança na relação. Isso pode fazer sim com que o ambiente se torne mais harmônico, porque pode ser que a tua relação nesse momento esteja com um certo distanciamento, porque você só valida dores e sofrimentos que você já sentiu e desencoraja essa dor, esse falar sobre esta dor no outro. E isso realmente gera um distanciamento. Então, esse é um ponto fundamental. Outra dica é: tenha abertura para o diálogo. Em uma relação, nem sempre um tá errado e o outro tá certo. São formas diferentes de ver situações. São formas diferentes de lidar com a vida, de entender a vida como um todo. Então, em vez de brigar, negocie.
Em vez de gritar, fale calmamente o seu ponto de vista. Em vez de querer falar sempre, saiba ouvir também. E é claro, também saiba se expressar. Em alguns momentos é necessário ceder. Uma relação não precisa que você sempre esteja com a razão. É claro que tem determinadas situações que é necessário que você se imponha, que você defenda o seu ponto de vista, que você defenda o seu argumento, porque isso diz de pontos essenciais, de valores, de coisas que são importantes para você. Mas em situações corriqueiras, às vezes a gente tem que ceder, senão o relacionamento vira um cabo de guerra. E é claro, perceba se existe esse equilíbrio também na relação e que o outro ceda de vez em quando, né? Não vai ser sempre só você que vai ser flexível. A flexibilidade é um fator importantíssimo na relação e é preciso que exista das duas partes, senão só um se esforça. Um outro ponto bastante importante é investir na parceria. Aproveite esse momento de isolamento social para dividir tarefas, para fazer coisas juntos, para participar das atividades do outro e para pedir a participação nas suas atividades também. Isso aumenta a sensação de harmonia, isso aumenta a sensação de companheirismo e isso é bastante importante para uma relação ser saudável, ser harmônica, ser afetuosa. Um outro fator bastante importante também é a tolerância. A tolerância é algo que a gente fala pouco, né? Mas ela é um fator fundamental. A gente não vai conseguir ganhar sempre e a gente não vive com um espelho nosso, né? A gente vive com uma pessoa que é totalmente diferente da gente. Então é bastante importante que a gente tolere as imperfeições, as inadequações, a não correspondência das nossas expectativas nesse outro, nessa outra pessoa, que é tão interessante e se torna tão gostoso estar na presença dela, justamente por ela ser diferente da gente. Então, tolerar, né, as inadequações e a não correspondência de expectativas é fundamental. Eu acho que eu já dei algumas dicas aqui. Se você tiver dicas, né, coisas que você observa que já tem te ajudado no relacionamento, deixa aqui nos comentários. Marca alguém, envia para amigos, para alguém que você acha que está precisando ouvir tudo isso, que isso ajuda bastante o canal. Se você gostou também desse vídeo, já deixa o seu like. Você também pode me seguir nas redes sociais. No Instagram eu posto conteúdos diários sobre empoderamento feminino e sobre relacionamento, certo? Eu espero vocês nos próximos vídeos. Um beijo e até lá!